É a paz do Senhor, que o irmão Felipe. Hoje estamos aqui para dar sequência a essa nossa reflexão, a esses nossos estudos em 1 João. Na semana passada nós começamos o capítulo 1 e essa semana nós começaremos no capítulo 2, mas não dará para terminarmos o capítulo 2 esta semana. Mas estaremos possivelmente terminando semana que vem já introduzindo o capítulo 3. O capítulo 2 ele é uma sequência do capítulo 1, porque não há divisão de capítulos no original. Essa divisão é feita apenas para fins de estudo e melhor manuseio da palavra de Deus. Ok? Então vamos ler hoje apenas do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, ele começa fazendo uma advertência. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas. Ou seja, eu estou escrevendo para vocês para advertir vocês que vocês não pequem. Ou seja, que coisa que ele está escrevendo? O que ele já tinha falado, ele começou a falar sobre andar na luz. E o que ele vai falar ainda, né? Andar na luz. O que é andar na luz? Né? Andar na luz é andar em conformidade com a revelação que a luz te confere, que a luz traz para você. O que a luz faz? Ela revela todas as coisas. A luz, ela descobre tudo. E na medida que você vai caminhando, na sua caminhada de vida, na sua caminhada cristã, você vai caminhando e observando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, aprendendo com Jesus através dos irmãos e através da palavra de Deus. E você vai lendo e o Espírito Santo vai iluminando a palavra de Deus, na sua mente, e vai falando com você, vai te mostrando o seu caminho, vai te mostrando onde existe um vício, onde existe um pecado, onde existe uma conduta que precisa ser reparada, uma conduta que precisa ser corrigida. E você precisa, ao ver essa iluminação do Espírito Santo na sua mente, você precisa tomar uma postura diante dessa revelação. E a postura que você precisa tomar é a postura de mais que pressa possível corrigir aquilo que o Espírito Santo te revela. Então, andar na luz não é simplesmente falar a verdade, mas é viver em conformidade com a verdade, é viver a verdade. Andar na luz não é estar sem pecado, porque todos pecamos. Aqui em 1 João mesmo, no capítulo 1, ele falou sobre isso. Mas andar na luz é andar se limpando do pecado, ou deixar com que a luz vai te revelando, te mostrando, te orientando, ok? E isso vai fazer com que você vai chegando
até a estatura de varão perfeito. Quando uma pessoa diz que não há verdade, é porque a sua vida está em trevas, de tal forma que ela não consegue mais discernir o que possa ser verdade. Não há como alguém que está em trevas discernir alguma coisa. Você consegue discernir alguma coisa num quarto escuro? Você consegue saber se algo é grande, é pequeno, se é feio, se é bonito, que cor que é? Você não consegue discernir, porque está tudo escuro. Então ele continua dizendo: se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, ou justo, dependendo da tradução, é um advogado. João é o que usa a expressão advogado, tanto no Evangelho quanto em sua epístola. Ele usa falar sobre advogado, né? Sobre aquele companheiro que o Senhor nos trouxe, que é o Espírito Santo. E aqui ele fala que junto ao Pai há um, que é Jesus Cristo. Né? Quando Jesus falou, né? Eu vou para o Pai. Quando eu for, eu mandarei outro Consolador, que também é uma palavra que traz o sentido também da palavra advogado. E João é aquele que pontua e que escreve essa palavra, tanto no Evangelho quanto na carta. Os outros apóstolos não fazem esta menção, ok? Ele antes de falar no versículo 2, Jesus Cristo o justo, né? Temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele não é apenas um advogado, ele é um advogado justo. Justo. A justiça está na sua vida. A justiça faz parte da sua identidade. Da sua identidade. Ok? Ou porque nele não há injustiça. Mas a palavra de Deus diz que ele se fez injustiça por nós, ou seja, ele sofreu a humilhação que deveria ser dada a alguém que é injusto, a alguém que é um criminoso. Ou seja, ele sofreu humilhação por nós, mas nele não há injustiça. E mesmo ele sofrendo por nós, ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação, ela se refere como você já conhece bem essa palavra, é propiciar ou propício, né? Ou seja, favorável. Quando você fala a situação não é propícia para tal coisa, ou seja, a situação não é favorável, não é agradável, não é satisfatória para alguma coisa. E dentro do contexto de propiciação, biblicamente falando, a palavra propiciar, ela se torna mais no sentido de satisfazer, né? Jesus Cristo, ele é a perfeita propiciação, porque nele se satisfaz totalmente a justiça de Deus. Ok? Então, quando se fala que ele é a propiciação, porque ele não é apenas o propiciador, não é apenas aquele que nos faz favoráveis diante de Deus, nos torna agradáveis diante de Deus, mas ele é próprio o próprio sacrifício. Ele é o próprio Cordeiro que leva sobre si os nossos pecados, ou seja, que satisfaz a justiça de Deus para que nós possamos então sermos agradáveis, nos tornarmos agradáveis diante do Senhor. Porque por nós mesmos nós somos maus, mas o Senhor é o nosso advogado. Né? Quando nós nos humilhamos e buscamos ao Senhor, colocamos a nossa causa nele e confiamos em Jesus Cristo. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. O sacrifício de Jesus é um sacrifício universal. Universal em que sentido?
Ele morreu por todo o mundo. Mas ele redime a todo mundo? Não. Ele não redime a todo mundo. Ele redime a todo aquele que crê. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo é para todo mundo. Mas quem recebe? Aquele que crê. É uma expiação limitada? Ou é uma expiação universal? Isso aqui é universalismo? Não, não estamos falando de universalismo. A pessoa precisa crer. Há uma condição, fé genuína no Filho de Deus, né? Mas João fala que esse sacrifício não é um sacrifício limitado, não foi feito apenas para uma, foi feito para todos. Mas nem todos aceitam, muitos rejeitam. Porque a palavra de Deus em João 3,19 fala assim, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Então, não é Deus que rejeita os homens, é os homens que rejeitam a Deus, né? E por consequência dessa rejeição, né, já prevista, já sabendo Deus em sua onisciência, né, é que acaba sendo apenas os eleitos que recebem, não porque Deus faria isso apenas por um grupo de pessoas. Deus não é injusto. Por isso, antes de João falar, não apenas por nós, mas pelos pecados de todo mundo, ele diz Jesus Cristo, o justo. Sabemos que o conhecemos, versículo 3, se obedecemos aos seus mandamentos. O conhecimento na palavra de Deus está relacionado a relacionamento. A palavra conhecer na palavra de Deus está relacionada à palavra relacionamento. Então, se você conhece a Deus quando você relaciona-se com Deus, né? Então, quando você obedece os mandamentos de Jesus, você entra numa relação com o Senhor, uma relação de obediência, uma relação não é uma obediência obrigatória, é uma obediência em fé. Quando você anda na luz, deixa a luz te iluminar, você está confiando naquilo que a luz te revela. E a luz te revela muitas coisas que você vê. Assim você confia. E quando você confia no que a luz te mostra, você não duvida daquilo que a luz te mostra, você pega aquilo ou você remove aquilo que está atrapalhando, em obediência à revelação te mostrada pela luz. Igualmente, na vida espiritual. Quando você obedece os mandamentos do Senhor, você entra num relacionamento de confiança, de obediência por fé, de obediência por confiança. Você confia que o que o Senhor te orienta pela sua palavra, através do Espírito Santo, através da verdade, porque a palavra de Deus é verdade, o Espírito Santo usa a verdade, ela é um instrumento do Espírito Santo. Então, por meio dessa, ele te revela. Então, você entra no relacionamento, você passa a conhecê-lo verdadeiramente. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Quando você obedece os mandamentos do Senhor, você começa a provar do Senhor e começa a reconhecer através dessa prova que a palavra de Deus é verdadeira e que a palavra de Deus ela é fiel e digna de toda aceitação. E você começa a considerá-la mais e mais. À medida que você vai obedecendo, você vai querendo mais considerar a palavra de Deus. Então, quando a pessoa diz que conhece o Senhor, mas não obedece à palavra de Deus, aos mandamentos, aos ensinamentos do Senhor, então é uma incoerência. Ele está sendo mentiroso, porque se você obedece à palavra de Deus, você começa e escuta e obedece os mandamentos, você começa a conhecer a mentalidade de Deus, o pensamento de Deus, a intenção
de Deus naquele mandamento ao te orientar, porque você começa a experimentar. Não é isso que a palavra de Deus diz? Provai e vede que o Senhor é bom, né? Então, quando você não prova, você não experimenta, como é que você pode dizer que conhece? Você está sendo um mentiroso, né? Então, não há verdade no que você está dizendo. Você não está andando na luz. Porque quem anda na luz não é apenas aquele que ouve o que a palavra diz, mas é aquele que obedece a palavra, ok? Ele não apenas vive, fala a verdade, não apenas ouve a verdade, não apenas lê a verdade, não apenas concorda intelectualmente com a verdade, mas obedece a verdade em fé. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Você consegue experimentar verdadeiramente o amor de Deus e reconhecê-lo e saber que ele é real quando você obedece a palavra de Deus. Aí você consegue ver como o amor de Deus se aperfeiçoa na sua vida quando você começa a experimentar através de obedecer a sua palavra. Aqui existe uma observação nos versículos 3, no versículo 4, ele vai falar mandamentos, mas no versículo 5 ele vai falar palavra. Por quê? Porque mandamentos ainda está relacionado àquelas orientações e aqueles mandamentos do Senhor Jesus, mas palavra aqui já é algo mais abrangente, englobando toda a palavra de Deus, ok? Desta forma, sabemos que estamos nele. Ou seja, quando Jesus diz, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, como é que você sabe que você está em Jesus? Quando as palavras de Jesus encontram em sua mente, em seu coração, encontram em sua mente, em seu coração, lugar, aceitação. Não há resistência. Você consegue aceitá-las e segui-las. Assim você sabe que você está nele, né? Em obediência. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se você diz que permanece em Jesus, então você tem que seguir os passos de Jesus. É claro, você não pode ser crucificado. Literalmente, alguns discípulos foram crucificados. Alguns discípulos tomaram o cálice que Jesus tomou. Mas nem todos podem viver a mesma vida que Jesus, porque Jesus é Jesus. Quer dizer, Jesus é Jesus, corrigindo. Não podemos viver a vida de Jesus, mas andar, nós estamos falando da vida prática, da obediência, né, que Jesus teve para com o Pai, né, porque ele guardou a palavra do Pai e ele quer que nós guardemos a sua palavra. Então, se você guarda a palavra do Senhor e obedece-a, assim como Jesus guardou a palavra do Pai e obedeceu-a, você está andando nele, você está nele, né? E aí você deve andar como ele andou. Se ele andou em obediência e em submissão ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se humilhou até a morte e morte de cruz. Amém? Assim nós vamos parar por aqui e depois nós continuamos a ler e a meditar. Amém? Deus abençoe vocês e fiquem com Deus, a paz do Senhor.